Mãe solteira enfrenta dificuldades para sustentar as filhas, mas a surpresa de um rico muda tudo. Ana sempre se perguntava como chegar àquela situação. Com duas filhas pequenas para cuidar, os dias pareciam uma batalha interminável. Acordava antes do sol nascer, preparando o café e tentando arrumar a bagunça da casa. Mariana, a mais nova, ainda estava em idade pré-escolar e não parava quieta um segundo. Já Clara, a mais velha, se esforçava para ajudar, mas tinha apenas 9 anos. Juntas, enfrentavam uma rotina desgastante no subúrbio, onde cada mês era um desafio financeiro. Ana trabalhava em um emprego temporário, horas extras, fazendo o que podia para colocar comida na mesa. O clima do bairro era pesado, cheio de olhares curiosos e fofocas. As paredes pareciam ouvir o sussurro sobre ela. Aquela mãe solteira, sempre em apuros. Era um fardo que Ana carregava todo dia. Mas o amor que sentia por suas filhas sempre lhe dava forças. Cada risada delas era uma luz em meio. Certa manhã, enquanto buscava uma nova vaga de emprego pela internet, um anúncio chamou sua atenção. Oportunidade de trabalho com João Silva, empresário renomado. O nome dele era sussurrado nas rodas da elite local. Era um bilionário charmoso, conhecido por sua habilidade em transformar negócios em fortunas. Ana hesitou, mas uma parte dela estava atraída por aquilo. Ela precisava de um milagre. Ao chegar à entrevista, encontrou um ambiente luxuoso, um escritório com vista panorâmica da cidade. João era exatamente como diziam, carismático, com um sorriso confiante que iluminava o ambiente. Ele falou sobre oportunidades de crescimento e estabilidade. Ana ouvia boquiaberta. Poderia trabalhar com ele e, quem sabe, mudar a vida delas para sempre. Mas por trás daquela fachada tão atraente, havia algo que a deixava inquieta. O cheiro de poder e dinheiro muitas vezes vinha junto com segredos. O modo como os empregados falavam sussurrando, como se temessem ser ouvidos, era uma bandeira vermelha. Uma semana depois, Ana começou a trabalhar com João. Mas a atmosfera do escritório era estranha. As reuniões sempre ocorriam em horários inusitados e muitos dos projetos pareciam opacos, como se escondessem algo obscuro. Ela não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas sua intuição gritava. E o mais preocupante era que suas filhas estavam sempre em sua mente. O que ela realmente estava permitindo entrar na vida delas. No entanto, com o tempo, começou a receber elogios. A situação financeira da família começou a melhorar. Mas à medida que se aprofundava no trabalho, segredos começaram a surgir. Pessoas desapareciam depois de discutir negócios com João. Murmúrios de atividades ilícitas pairavam no ar. E Ana percebia que estava se envolvendo em algo muito maior do que planejava. Os olhares que antes eram apenas curiosos, agora eram de desconfiados. Era C. E foi então que tudo desmoronou. Um incidente inesperado aconteceu e Ana viu suas filhas em perigo. O aperto no peito era insuportável. Ela sabia que precisava fazer uma escolha. Arriscar tudo pelo que poderia ser um futuro melhor ao lado de João ou proteger suas filhas, ainda que isso significasse enfrentar verdades dolorosas. Ana se perguntava se estava mergulhando em uma armadilha da qual não conseguiria escapar. O que realmente estava em jogo na luta dela? O zumbido de incerteza preenchia o ar, enquanto ela tentava entender o que fazer a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada e coração disparado. As vozes sussurrantes ao seu redor pareciam aumentar, um zumbido ensurdecedor que só fazia reforçar o seu estado de alerta. As filhas,
O que aconteceria com Clara e Mariana se ela continuasse nesse caminho? Mas antes que pudesse se resolver, algo inesperado aconteceu. Naquela tarde, ainda marcada pela tensão do trabalho, Ana recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Cuidado com João. Ele não é quem você pensa. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Ela olhou ao redor, como se os olhos das paredes pudessem revelar quem tinha enviado aquilo. O que isso significava? O desconforto que sentia com a atmosfera pesada do escritório agora parecia um eco de algo muito pior. Suando, hesitou, mas decidiu que precisava investigar. Em vez de voltar para casa, dirigiu-se ao escritório de segurança. As chaves de seu carro tremeram nas mãos, enquanto ela pensava no que poderia encontrar. As horas se arrastavam, mas a ansiedade não deixava espaço para o pensamento racional. No fundo, uma voz sussurrava que talvez estivesse tomando a decisão errada. Assim que chegou, o lugar estava vazio. Todos pareciam ter ido para casa, mas Ana precisava de respostas e resolveu procurar em um computador que havia deixado ligado. Digitou o nome de João e, para seu desespero, diversas matérias apareceram. Escândalo financeiro? Esquema de lavagem de dinheiro? O que era isso? Suas mãos tremiam, mas ela não conseguia desviar o olhar da tela. Os olhos ardiam de tanto ler, absorvendo cada palavra. Mas o que a deixou em choque foram as fotos. Imagens de João ao lado de figuras sinistras, homens e mulheres com expressões frias e perigosas. A respiração dela ficou corta. Era como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando um cenário que ela nunca imaginou. Ele realmente não era quem ela pensava. Num impulso descontrolado, Ana decidiu ligar para Clara e Mariana. A voz da filha mais velha respondeu: "Oi, mãe, tá tudo bem?" O aperto no peito aumentou. "Clara, fica perto da sua irmã, por favor. Eu estou saindo do trabalho. Vou te buscar, tá?" E antes que pudesse responder, desligou. A voz da criança soava preocupada, e isso a fazia se sentir ainda mais culpada. Enquanto dirigia, um frio na barriga tomou conta dela. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ao entrar em casa, viu Mariana brincando no chão e Clara lendo no sofá. Um alívio inundou seu coração. Mas a calma foi interrompida ao avistar a sombra de um carro parado em frente à sua casa. Corações acelerados e relógios com marcas de minuto. O que era aquilo? E então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura misteriosa desceu do carro. Era um homem que Ana reconheceu instantaneamente pelas fotos que havia visto no computador. Ele estava ali. Eles estavam observando. O pânico tomou conta dela. Quem eram essas pessoas? E que queriam? O que isso significava para suas filhas? O homem caminhou em direção à porta e Ana se deu conta de que a luz da verdade estava prestes a ser revelada. A ameaça não estava apenas em sua escolha profissional, mas na segurança de suas filhas. Tudo o que ela pensou que sabia sobre João e sua nova vida estava prestes a desmoronar. Ana respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar e a adrenalina disparar. Uma nova e aterradora realidade começava a se formar diante dela. O que ela faria agora? Como protegeria suas meninas de um perigo que realmente não conhecia? A cena congelou, e o futuro passou a ser um mistério angustiante à sua frente, enquanto o homem batia à porta. O homem parou em frente à porta. Ana sentiu o coração acelerar. A tensão no ar era palpável. As filhas estavam ali, inocentes, sem saber o perigo que se aproximava. Ele bateu. O som ecoou como um golpe de um tambor em meio ao silêncio pesado. O instinto de proteção disparou dentro de Ana. Ela não podia permitir que aquela figura ameaçadora entrasse. "Mãe", Clara chamou do sofá, a preocupação estampada no rosto. Ana apenas acenou com a cabeça, pedindo que ficasse calma. Mas como poderia? Quando Ana abriu a porta, encontrou Alberto, o homem das fotos. O mesmo olhar calculista, a mesma aura de perigo.
Precisamos conversar, ele disse, a voz grave. Antes que pudesse reagir, ele empurrou a porta e entrou, como se já tivesse o direito de fazer isso. A expressão de Ana se transformou em choque e resistência. O que você quer? Sobre João, ele respondeu, sem olhar para ela. Seu olhar estava fixo nas meninas, que o observavam com curiosidade e medo. Ele está mais envolvido do que você imagina. Não é uma pessoa boa para vocês. As palavras dele caíram como um peso no ar. Ana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Como assim? Saia da minha casa! Ela gritou, lutando contra a sensação de que cada palavra dele tinha peso. Mas Alberto não moveu um músculo. Ouça, Ana, não é seguro aqui. Sinto que você já percebeu, certo? Ele não é seu aliado. Ana queria acreditar que ele estava mentindo, que tudo aquilo era uma tentativa de intimidá-la. Mas as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar. Lembranças de sussurros no escritório começaram a surgir em sua mente. Mas antes que pudesse processar isso, o telefone dela vibrou insistentemente sobre a mesa. Era uma mensagem de texto. A ansiedade tomou conta dela. Cuidado, Ana. Eles estão vindo. A mensagem era de um número desconhecido, mas a urgência da situação fez seu coração disparar. O que isso significava? Eles? Ana questionou, olhando para Alberto, que parecia cada vez mais impassível. Clara se aproximou, puxando a blusa da mãe, assustada. Mãe, quem é ele? Alberto virou-se e olhou para as meninas com um misto de pena e seriedade. Não há tempo a perder. A situação está muito pior do que você imagina. Você precisa sair daqui. E então, antes de Ana conseguir pensar ou formular qualquer planinho, ouviu sirenes ao longe. O som se aproximava rapidamente. E sua mente foi inundada por imagens de uma invasão policial. A pressão aumentou. O que estava acontecendo? O batimento do seu coração ecoava como um tambor incansável. Naquele momento, Clara começou a chorar. Mãe, tô com medo. E aquilo foi como uma faca cravada no peito de Ana. Como ela poderia protegê-las? Peguem o que vocês conseguem e me sigam, Ana ordenou, colocando-se à frente delas, já decidida a colocar tudo em movimento. Mas então uma sombra se projetou na porta. Mais figuras, outras pessoas, mais ameaças. Alberto! Uma voz feminina chamada com um tom autoritário. Ana virou-se, terror em seus olhos. Era uma mulher com um olhar afiado, vestida de forma elegante, porém intimidadora. A frieza no seu semblante mandava uma mensagem clara. Eles não estavam ali para brincar. Você não devia ter se envolvido com ela, Alberto. Tem certeza de que isso é o que você realmente quer? Ana não entendia nada. Tudo estava conspirando contra ela. O que tudo isso significava? João, Alberto, aquela mulher misteriosa. Uma teia monstruosa se desenrolava diante de seus olhos, e ela estava no meio disso tudo, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Quem eram essas pessoas? E, principalmente, o que tinham a ver com suas filhas? Uma nova e gelada verdade começou a se desenhar em sua mente. O que Alves realmente queria dela? Enquanto tentava unir as peças, as sirenes ficavam mais próximas, mais ameaçadoras. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, e Ana, ainda sem resposta, viu um futuro incerto e aterrador se formando à sua frente. O que faria agora? O que estava se revelando? Ana estava paralisada, o coração acelerado. As sirenes se aproximavam e o pânico atingia seu ponto máximo. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam? A pressão era insuportável. Clara tremia ao seu lado, segurando a mão de Mariana, que estava assustada. Alberto apenas observava, os olhos fixos no homem e na mulher que tinham surgido inesperadamente. Precisamos sair agora, ele insistiu, urgentemente. Mas Ana sentia que não podia fazer nada sem entender o que estava acontecendo. Os avisos não paravam de ecoar na sua mente. Mas antes que pudesse questionar mais, a mulher se adiantou e, com um gesto firme, apontou para Alberto. Você está fazendo a escolha errada. A voz dela era como um estalo no silêncio tenso. Ele não é quem você pensa que é.
Ana olhou para Alberto. Quem realmente era ele? O homem que parecia tão protetor, agora parecia ser parte de algo muito mais sinistro. O que você sabe sobre ele? Ana perguntou, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Mas ao invés de responder, Alberto apenas se virou, evitando o contato visual. Isso fez o coração de Ana afundar. As sirenes ficaram mais próximas, e o clima se tornava insustentável. A mulher avançou um passo, decidida. Ana, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. João trabalhou para pessoas perigosas. Ele não estava apenas interessado em você. Os olhos de Ana se arregalaram. O que isso significava? O que ela tinha perdido? O que você quer dizer com não estava interessado? Ana questionou, sua voz subindo de tom. Você conhece João? O que ele fez? Ele forjou a própria morte. Foi isso que ele fez. A revelação atingiu Ana como um soco no estômago. Ele não desapareceu por acaso. Há meses que ele está em fuga, envolvido em esquemas que podem custar vidas. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como poderia isso ser verdade? Como ela não teve ideia? Clara e Mariana estavam ali, e a ideia de que suas vidas estavam sendo ameaçadas por um homem que ela apenas tinha conhecido como um empresário a deixava paralisada. Era tudo um jogo, e elas estavam no centro dele. Alberto finalmente falou. Ele te usou, Ana. Teu trabalho, sua vida, tudo foi uma fachada, para puxar você mais profundo. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Ana precisava de respostas e de um plano. E você, Alberto? De qual lado você realmente está? Ana perguntou, sua voz agora firme. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu estou tentando te salvar, ele respondeu, a tensão no ar palpável. Mas Ana não sabia mais em quem confiar. Sua mente girava, buscando saídas. E então, com um estalo, a mulher na porta trouxe um pendrive e disse: Isso pode esclarecer tudo, mas esteja preparada. Ana hesitou. Uma nova onda de desespero a atingiu. O que havia no pendrive? Seria apenas mais uma armadilha ou as respostas que ela desesperadamente precisava? O som de um motor se aproximando fez com que seu coração disparasse. A mulher a observava atentamente. Você precisa decidir, vai ficar ou correr? Mas lembre-se, se você escolher ficar, pode ser tarde demais. Ana sentiu um nó na garganta. Como ela poderia fazer uma escolha assim? Entre seu instinto de proteção e a verdade que estava prestes a ser revelada? O que elas fariam se os policiais invadissem sua casa e se esse pendrive levasse a uma revelação que transformaria tudo? Antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ressoou na porta dos fundos. Um tiro. O som cortou o ar, um eco angustiante que a fez tremer. A mulher virou-se brutalmente e todos os olhos se voltaram para a origem do som. O que estava acontecendo? Ana sentia que a vida dela estava prestes a mudar para sempre, mas para o bem ou para o mal. E enquanto o caos se aproximava, ela percebeu que talvez a verdade fosse mais chocante do que qualquer coisa que já havia imaginado. As cartas estavam prestes a serem jogadas, e o que estava por vir poderia destruir tudo o que conhecia. O homem na porta permaneceu ali, imperturbável, enquanto o som do tiro ainda ecoava. O coração de Ana pulsava ferozmente, quase saindo do peito. As meninas estavam coladas a ela, com olhos arregalados de medo. O que foi isso? Clara perguntou. O tremor na voz dela a deixava ainda mais angustiada. Mas Ana não tinha respostas. Apenas um sentimento de pavor a envolvia. Alberto olhou em volta, os músculos tensos, como se estivesse prestes a saltar para a proteção delas. Temos que agir. Não podemos ficar aqui. Sua urgência acentuava a instabilidade da situação. Ana queria gritar. Queria que tudo isso fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. A mulher alta e fria, que tinha aparecido do nada, virou-se para Alberto com uma expressão ameaçadora. O que você está fazendo aqui?
Precisamos sair antes que alguém nos encontre. O tom dela era puro desespero, como se soubesse que o tempo estava acabando. E Ana, confusa, começou a conectar os pontos. Por que vocês estão aqui? O que sabe sobre João? O que ele fez? A cada palavra que saía de seus lábios, a tensão aumentava. Mas a mulher só olhou para ela, os olhos estreitando. Ele tem um alvo em cima dele. E agora, você e suas filhas também têm. As sirenes se aproximavam, tornando tudo mais real. Ana sentiu o pânico crescer, mas uma onda de raiva também a invadiu. Quem você é para me dizer isso? Ela gritou. Eu não confio em você. A mulher respondeu com frieza. Você não tem escolha. Então, numa fração de segundos, o caos se desenrolou. O barulho da porta da frente se abriu com uma força brutal. Um grupo armado invadiu a casa como uma tempestade. Os rostos mascarados e os gritos ecoando por todos os lados. Ana sentiu seu corpo se congelar. Era um ataque. Cuidado! Alberto gritou, puxando Ana e as meninas para trás. Uma ação instintiva. A sala se transformou em um campo de batalha. A mulher misteriosa deu um passo à frente, talvez querendo proteger as crianças, mas o grupo armado era implacável. A tensão explodiu em gritos. Tiros ecoando enquanto tudo que elas conheciam estava prestes a se desmoronar. É uma armadilha! É uma armadilha! Alberto gritou, mas Ana não conseguia processar tudo. A cada segundo que passava, a situação se tornava mais caótica e, em meio a todo o desespero, seu olhar encontrou o pendrive. Pega! A mulher gritou, e Ana sentiu a urgência, mas a realidade do que estava ocorrendo a segurava como um peso. Uma figura do grupo armado reconheceu a mulher. Você! O que você está fazendo aqui? O tom de voz dele era de alguém que tinha muito a perder. E, de repente, tudo fez sentido. O pânico de Alberto, a urgência da mulher e o ataque à sua casa. Ela sabia, Ana sussurrou, realizando que a mulher estava envolvida em algo muito maior. O grupo armado começou a avançar e a mulher se virou, revelando uma arma que ela tinha escondido. Ana não podia acreditar. Você estava mentindo para nós o tempo todo? A voz dela saía embargada, enquanto a realidade se desnudava de maneiras que ela nunca imaginou. Cala a boca! Você não entende! A mulher respondeu, pressionando o grupo. E em um momento fatídico, um tiro disparou. O barulho explodiu no ar e tudo ficou em silêncio. Ana ficou paralisada. Clara e Mariana, olhando, a confusão nos rostos pequenos, enquanto Ana tentava entender se o que havia acontecido era um pesadelo ou uma cruel realidade. O que ela realmente sabia sobre quem era João? E quem era realmente aquela mulher? O grupo se aproximava, e Ana percebeu que sua vida tinha mudado para sempre. Um novo ciclo de angústia se desenrolava, e ela se perguntava o que mais estava prestes a ser revelado. Como protegê-las de um mundo em que tudo estava em jogo? Com uma última visão do que uma vez foi sua vida, a pressão de decisões pesadas tomou conta, enquanto o futuro se tornava um mistério aterrador. Enquanto o som do tiro ainda ecoava, o ar se encheu de um silêncio insuportável. Ana estava paralisada, o coração disparado. As meninas continuavam a olhar para ela com olhos arregalados. A confusão e o medo estampados em seus rostos inocentes. O mundo ao redor delas estava desmoronando, e antes que a tensão pudesse se desfazer, uma nova figura surgiu na porta, pousando na linha de visão de Ana. Era João. O mesmo João que ela acreditava ser um empresário de sucesso, agora de pé na entrada como um fantasma ressurgido. Vestida com um complicado terno escuro, com um olhar de quem portava muitos segredos, a imagem dele congelou o tempo. Mãe! Clara gritou, descrente, enquanto Mariana enterrava o rosto no vestido da irmã mais velha, buscando proteção. Ana não sabia se deveria sentir alívio ou pânico. O que você está fazendo aqui? A voz dela saiu mais alta do que o pretendido, um misto de raiva e surpresa. Eu estou aqui para resolver isso. João disse,
sua voz calma em meio ao caos. E em um movimento rápido, ele puxou uma arma do bolso. O coração de Ana voou para a boca. Fique calma, ele ordenou. Era um comando que não fazia sentido. O homem que ela conhecia como Salvador poderia ser o pior de todos os pesadelos. Você não sabia? Alberto gritou, tentando se colocar entre João e Ana, mas o pânico o deixava agitado. Ele não é quem você pensa que é. A mulher misteriosa, que parecia ter toda a situação sob controle, olhou para Ana, os olhos cheios de urgência. João está no meio disso tudo, Ana. Ele pode te destruir e destruir suas filhas, ela disse, a voz trêmula. Nos olhos dela havia uma mistura de medo e determinação. Ana não conseguia processar tudo aquilo. Por que você está fazendo isso? Você me enganou. Ela apontou para João, a raiva brotando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas ele apenas sorria, um sorriso que a fazia sentir-se exposta. Porque o que eu quero, Ana, é a segurança de vocês, não o que você acha que eu quero. João respondeu, o tom manipulador envolvendo suas palavras. Eu não tenho tempo para explicações. E ao dizer isso, ele apontou a arma para a mulher, que imediatamente se virou em um ato de defesa. Cuidado! Ana gritou, puxando Clara e Mariana para perto de si, seu instinto materno agindo com força. O caos tomou conta do espaço, e uma nova onda de tensão se formou no ar. Você está com um problema muito grande, João, Alberto disse, sua voz carregada de desespero. Eles sabem sobre você. Não se engane. A expressão de João escureceu. A sala se transformou em uma batalha de olhares, cada um tentando desmascarar o outro. Ana sentiu o pânico se intensificar. As sirenes, uma vez distantes, tornaram-se ecoantes e ameaçadoras. O tempo estava se esgotando. Sem aviso, tudo ainda ficou mais louco. Uma série de batidas na porta de trás. Outro grupo de homens armados apareceu. Uma invasão que parecia não ter fim. Saia do caminho, um deles gritou para Ana e as meninas. O barulho de vozes revigoradas ecoou pela casa. Em meio a tudo isso, uma revelação devastadora se formou dentro de Ana. Olhando para João, suas memórias se disseram em um único instante. Os momentos que ele teve com ela, promessas de felicidade. Tudo desmoronava ao saber que ele não era o homem que pensava. Quem realmente é você? Ela questionou entre lágrimas, o peso da traição esmagando-a. Eu sou o que você precisa, Ana. João gritou, as emoções à flor da pele, enquanto mais gritos e confusões cercavam o local. Mas então, outra bizarra reviravolta. As fotos que Ana havia visto no computador. Os momentos em que ele estava com aqueles homens perigosos. E um nome que bateu como um relâmpago em sua mente. Você é parte disso tudo, não é? Sua voz era quase um sussurro de desespero. E a última questão pairava no ar, a sombra do desconhecido projetando-se sobre todos. À medida que os homens armados invadiam a casa, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que se revelava diante dela era um jogo maior do que ela poderia imaginar. E agora, com suas filhas no centro disso, ela precisaria decidir como se proteger. A vida delas poderia depender disso. A tensão estava no ar. Ana olhava para João, seu coração pulsando como um tambor. Ele tinha uma arma, e o mundo parecia desabar ao seu redor. Clara e Mariana tremiam, encostadas em sua perna, suas pequenas mãos apertando-a como se quisessem se fundir a ela. As sirenes ao fundo soavam cada vez mais perto, mas isso parecia distante. O perigo imediato estava bem na sua frente. João, você precisa parar com isso. Ana gritou, os olhos fixos nele, esperando que pelo menos uma parte do homem que ela conhecia ainda estivesse ali. O que você está fazendo? Eu amo você, Ana, mas você não entende que está em perigo? Ele avançou um passo, a arma firme em sua mão. O olhar que ele tinha, uma mistura de desespero e determinação, fazia seu estômago revirar. Mas como ela poderia confiar em alguém que, mesmo depois de tudo, ainda segurava uma arma?
A mulher misteriosa, que antes parecia um aliado, agora estava na linha de fogo. João, não faça isso, você não sabe quem está te observando. A urgência na voz dela era palpável, mas Ana mal conseguia respirar. O grupo armado estava à espreita, e Alberto parecia prestes a perder a cabeça. Então, um chamado inesperado. Ana, mãe! Um grito surgiu do lado de fora. A porta dos fundos se abriu, e sim, finalmente alguém entrou. Era Miguel, seu irmão mais velho. Ele tinha se distanciado da família depois de uma briga feia. Ele havia ficado longe, mas não podia imaginar que isso estava acontecendo. E ele estava de arma em punho. Ana, o que está acontecendo? Os olhos dele passaram rapidamente pela cena, e Ana percebeu que a tensão estava a ponto de explodir. Miguel era forte, sempre protetor, mas não sabia o que estava por trás de tudo isso. Fique longe deles, Ana gritou, as palavras saindo em um grito abafado. João, não! Não faça nada! Mas antes que algo pudesse ser decidido, uma verdadeira tempestade de sentimentos e decisões esmagou o ambiente. Você não deveria estar aqui, Miguel! João gritou, o dedo tremendo no gatilho. Ana podia sentir seu coração acelerando. O ambiente estava instável, como um campo de batalha. Você não sabe o que está fazendo. O que não sei, João? Estou aqui para proteger minha irmã e minhas sobrinhas. Miguel se posicionou, pronto para agir. Mas Ana sentiu seu corpo se encolher. Usem suas cabeças, ela gritou, o desespero brotando como um incêndio descontrolado. E então, tudo aconteceu de uma vez. Sem aviso, alguém disparou do lado de fora. O som ressoou com tamanha ferocidade que Ana sentiu o coração acelerar. João se virou, olhar de pânico tomado por instinto, enquanto Miguel caía, atingido. O mundo ao redor de Ana se desvanecia. Não! Foi tudo o que conseguiu gritar. Um brilho familiar, o pendrive, que Alberto tinha passado para ela antes do caos. Ana se lembrou. O que tem nele? E o que você sabia, Alberto? As perguntas permeavam sua mente como um eco incessante. E no meio do desespero, num lampejo de clareza, ela sentiu que tudo estava interligado de um jeito que ela nunca imaginou. Você não pode deixá-los, Ana. Eles têm um plano. Alberto gritou, enquanto Ana observava o corpo de Miguel caído, o rosto pálido e sem vida. A luz da sala piscando refletia a luz da verdade que começava a brilhar. O que você está escondendo de mim? A mulher misteriosa olhou para Ana e, com um olhar cheio de grave determinação, disse: Ana, o pendrive é a chave para tudo. Faça a escolha certa. As palavras dela pareceram profundezas energéticas, como se estivesse revelando segredos que poderiam mudar a vida de todos. Ana sentiu o choro aflorar. Era demais. O que mais estava por trás de cada esquina escura que estava descobrindo? O que mais as ameaçava? Enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, ela viu o olhar de João mudar. Ele não era o homem que pensava, mas ele ainda a amava? Essa confusão se intensificava. Peguem o pendrive e vão. O que quer que você descubra, faça isso agora, a mulher exclamou, enquanto a tensão se agudizava como se o tempo tivesse congelado. Afogada numa raiva e confusão incontroláveis, Ana fez sua escolha. Não havia mais espaço para hesitação. O que ela precisava fazer era claro, mas as consequências ameaçavam destruí-la. O que se revelava poderia mudar tudo. Uma vida já tirada, outra em risco. E enquanto o som do caos dominava a cena, o futuro se tornava impenetrável. A pergunta ressoava na mente dela. Quem estava realmente no controle agora? Ana estava paralisada. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. O pendrive poderia ser a salvação, mas também poderia ser a sua ruína. O susto e a medo pulsavam em seu peito. João ainda segurava a arma. O que você realmente quer, João? Ela parecia suplicar. As vozes no ambiente gritavam, mas dentro dela havia um silêncio ensurdecedor. Eu quero que você confie em mim, ele respondeu,
a voz tensa, quase desesperada. Esse lugar não é seguro, Ana. Eles estão vindo atrás de você. Clara e Mariana olhavam para a mãe com os olhos grandes, cheios de medo. O coração de Ana doía ao ver suas filhas em perigo. Antes que pudesse responder, houve uma explosão. A porta da frente foi arrombada com um estrondo, e uma onda de homens armados entrou na sala. A cena se transformou em um caos absoluto. Gritos. Ordens sendo dadas, o som metal pesado de armas sendo preparadas. Ana piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel estava no chão, ferido. O coração dela despencou. Saia do caminho. Um homem alto e robusto berrou, apontando a arma para João. O pânico tomou conta de todos na sala. Ana sentiu o nó na garganta apertar, a adrenalina a fazendo sentir como se estivesse flutuando. O tempo parecia passar devagar. A mulher que havia revelado o segredo sobre João se posicionou entre Ana e os homens armados. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela gritava, com a voz firme. O rosto de Ana se contorceu em confusão. Qual lado ela deveria escolher? O homem que amava ou aqueles que pareciam ser a única esperança? Os tiros ainda ecoavam. A tensão disparava. Foi então que algo radical aconteceu. Um dos homens, com uma tatuagem visível no pescoço e um olhar calculista, deu um passo à frente. Alberto, você não pode se envolver. Isso não é seu mundo. Ele olhou para Alberto e o rosto deste empalideceu. O mundo de Ana deu uma volta. Alberto, o homem que parecia tão protetor, agora em meio a um jogo de perigos? A tensão ficou insuportável e o burburinho das vozes misturou-se ao som ensurdecedor da sirene, cada vez mais próxima. Algo em Ana mudou. Ela estava tão cansada de correr. Com um impulso, atirou o pendrive em direção ao homem. Sei que você é um agente. O que está acontecendo aqui? Sua voz estava forte, apesar do medo que encheu seu coração. Inteligente, Ana. O homem sorriu e ela notou um brilho malicioso em seus olhos. Mas você não imagina o que realmente está acontecendo. Não é sobre você, é sobre algo muito maior. Ele se virou para os outros homens e fez um gesto, revelando que eles não estavam lá apenas para prender João. E, em um instante, tudo se desdobrou. Alberto estava com os homens. Você me usou? A traição ardia como fogo em seu peito. Você estava com ele o tempo todo? Ela sentiu uma dor cortante, uma onda de desespero. As meninas estavam ao seu lado, sem entender a gravidade da situação, mas sentiam o clima pesado. Não adianta gritar, Ana. Você está em perigo por causa dele e de todos que o cercam. Alberto esbravejou, a raiva no olhar. Ana não sabia em quem confiar. João agora estava como um desconhecido, e Alberto, aquele que prometeu protegê-las, mostrava seu verdadeiro lado. Coração acelerando, Ana percebeu a verdade. O pendrive continha informações que poderiam expor tudo. João, Alberto, a mulher. Essa batalha não era apenas sobre proteção, mas sobre segredos que poderiam destruir. Então, em meio ao barulho, Clara gritou, "Mãe!", fazendo com que todos olhassem para ela. O braço de João ficou rígido e Ana viu a mudança em seu rosto. O que ele estava prestes a fazer? As tensões acumuladas estavam prestes a explodir e a casa estava repleta de armas, gritos e segredos. Mais tiros ecoaram e o verdadeiro caos se instalou. A mulher misteriosa estava emparedada e os homens armados tinham suas intenções. A luz da verdade começava a brilhar. Mas que verdade? O que mais ela não sabia? Sem pensar, Ana decidiu. Saia da minha frente! E com um impulso, empurrou todos, correndo em direção à saída. O que obteria com isso? O desconhecido era aterrador, mas a mudança que estava prestes a acontecer faria seu coração queimar de esperança ou desespero. O futuro hesitava diante dela, indefinido, e enquanto saía, um grito indesejado ecoou no ar. Você nunca vai escapar disso, Ana. O jogo apenas começou. E o que isso significava? Ela sentiu a adrenalina pulsando.
E ao olhar para trás, percebeu que a luta estava longe de acabar. Ana saiu correndo, o coração pulsando como uma maré. O caos do interior da casa ficou para trás. A visão de Miguel caído a assombrava. Poderia ter feito mais, mas a adrenalina tomava conta. Ao olhar para suas filhas, Clara e Mariana, seu instinto maternal gritou para protegê-las. O que elas estavam prestes a enfrentar? As vozes atrás delas se tornaram murmurinhos distantes. A mulher, quem quer que fosse, estava eficiente em criar uma barreira, mas Ana sabia que mal tinham tempo. "Rápido, para o carro!" gritou baixo, tentando puxar as meninas para a saída. Mas ao redor, a situação continuava caótica. Enquanto corria, uma mão gelada segurou seu braço. Era João. Ele tinha a expressão de um homem à beira do desespero. "Você não pode ir!" Ele insistiu, os olhos clamando por segurança. Mas como poderia confiar em alguém armado? O medo se misturava com raiva. "Me solta!" Ana gritou a voz firme. Ele hesitou, mas soltou com uma expressão de dor no rosto. Um novo grito, desta vez vindo de fora. O pânico tomou conta ao perceber que a porta da frente já estava cercada. Era como se todo mundo tivesse virado contra ela. As sirenes, cada vez mais próximas, tornavam tudo mais urgente. "Precisamos de um plano", Ana pensou. Mas o que poderia fazer, sozinha com suas filhas? A mulher misteriosa surgiu novamente, agora com uma expressão de foco. "Ana, você precisa ver isso", disse levantando o pendrive em direção a ela. O gesto fez a mente de Ana girar. O que tinha ali? Era apenas um pedaço de plástico ou a chave para desvendar tudo? Olhou para as meninas, o olhar delas questionava. O peso da responsabilidade mais uma vez desabou sobre ela. João estava a poucos passos, sua sombra se aproximando, enquanto a tensão se acumulava novamente. "Não se envolva com ela. Você não sabe o que está fazendo", gritou. A mulher olhou para ele com um ar de desprezo. "E você não percebe que está sendo manipulado?" Ana ficou paralisada. Manipulado? A revelação a atingiu como um soco. De quem era o lado certo? As memórias começaram a revirar na cabeça dela como um turbilhão. Histórias que João contara, aventuras que pareciam honestas, ou eram apenas mais uma parte do jogo? Foi nesse momento crítico que um grito cortante ecoou pelo ambiente. E então, tudo mudou. A casa inteira vibrou com um impacto sinistro. A porta da frente voou pelos ares, e uma figura gigantesca entrou. Era um homem, alto, com um olhar de raiva e um símbolo tatuado no peito, algo que Ana reconhecia das fotos. Era um dos homens das imagens associadas a João. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Ana percebeu que aqueles homens não eram apenas capangas. Eles eram parte de uma rede sofisticada, muito maior do que ela pudesse imaginar. "Fugindo de quem? De mim?" O novo homem gritou, seu tom ameaçador reverberando nas paredes. E no meio da confusão, Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que havia dentro do pendrive? Era um mapa? Um soltador de segredos? Era a verdade que estava prestes a deixar tudo mais sombrio? Os olhos da mulher misteriosa a encaravam agora, uma súplica silenciosa para que ela tomasse a decisão certa. Mas antes que pudesse raciocinar, seu olhar captou algo no ambiente. O carro, a visão, a luz refletindo em objeto na mesa. A arma de João. "João, não faça isso!" gritou. Ele não tinha percebido que era o alvo principal. Mas enquanto ela pensava em agir, a explosão de vozes e ameaças se intensificou. As meninas estavam ali, e a cena transcorreu em câmera lenta. E então, como um gole de um veneno, a verdade mais chocante se desvendou. A mulher virou-se para João e disse calmamente: "Você sabe que Ana não é a única em perigo, João. Você também está." Ela gesticulou em direção ao homem que acabara de entrar, e com isso um feixe de luz passou por Ana. Os olhos de João se arregalaram, como se a revelação fosse um golpe mortal. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz embrulhada em incredulidade. O novo homem avançou, determinado.
e cada passo era como uma batida de tambor. No entanto, um grito cortante surgiu da porta da cozinha. Uma sombra conhecida, Miguel. Ele se levantou, os olhos cheios de dor, segurando a arma com pouca firmeza. A imagem congelou o tempo enquanto a tensão explodia no ar. Era tudo uma farsa? Ele havia fingido ser o aliado, quando talvez estivesse dos dois lados. E Ana entendeu, no fundo do coração, que tinha que descobrir não só quem era seu verdadeiro inimigo, mas também quem realmente era ela mesma nesse jogo mortal. O caos se intensificou, mas o que aconteceria a seguir? A batalha estava longe de acabar, e agora cada escolha poderia mudar tudo para sempre. O ambiente estava uma confusão. Ana olhou para Miguel, para João e para as crianças. As sirenes unindo ao fundo e os homens armados cercando o lugar. O medo era um fardo pesado, quase insuportável. A adrenalina pulsava em suas veias. "Precisamos ir agora!" gritou, tentando manter a calma. O olhar de João estava frio e havia um conflito evidente em seu rosto. Ele estava balançando entre proteger a família e seguir no seu jogo perigoso. "Por favor, confie em mim, Ana!" João implorou, o pânico na voz. Ana hesitou. Uma parte dela ainda queria acreditar. "Confiança? Depois de tudo o que você fez?" O desgosto era palpável e o nó na garganta a deixava sem fôlego. O homem possuidor da tatuagem estava se aproximando. "Você não pode escapar, João." Ele falou com firmeza, olhando para todos, como se fosse o juiz em um tribunal. Miguel, olhando para a cena, com lágrimas nos olhos, firmou a arma. "Você não vai machucar minhas sobrinhas." E enquanto a tensão aumentava, a mulher misteriosa fez um movimento audacioso. "Josué, ele não é o inimigo. Estão manipulando você." O nome cortou o ar pesado. Todos olharam para ela, os olhos arregalados. Num instante, teve um lampejo de esperança. O pendrive que estava com ela podia ter as respostas. Ana piscou. Uma ideia começava a formar. "É isso. Se o que está naquele pendrive for verdade, nós podemos acabar com isso." Num momento de clareza, ela se voltou para o grupo de homens armados. "Se vocês estão atrás de João, talvez devêssemos juntar nossas forças. Ele não é o único a ser pegado nesta emboscada." A proposta surgiu como um raio de luz em meio ao caos, as palavras borbulhando em sua mente. "Existe uma chance, um caminho. Se você está mentindo," o homem tatuado disse com um tom de desafio. "Não estou. E se souberem como sair disso, então vamos juntos. Esse ganho é nosso." A sala estava envolta em um tenso silêncio, e por um instante as crianças se acomodaram, a pequena Mariana segurando a mão da irmã. Josué hesitou, o olhar em conflito. "E o pendrive? A informação pode mudar tudo." O homem da tatuagem estava mais próximo agora, e Ana se sentiu tomada por um renovado senso de força. "Então, vamos fazer isso. O que importa é a minha família", gritou Ana, com a voz ecoando pela sala. E assim, como que um pacto selado, decidiram unir forças. O golpe de alívio passou como um sopro fresco. A mulher olhou para Ana, um sorriso tímido marcando seus lábios. "Você está certa. É hora de confrontar os verdadeiros inimigos." E ao mesmo tempo, os sons da cidade começavam a dominar o ambiente novamente, deixando claro que a luta estava apenas começando. E com um movimento calmo, Ana pegou o pendrive, com a promessa de que muitas verdades seriam reveladas e que nenhum deles estava sozinho. Sentiu que o futuro ainda estava em suas mãos. As meninas ao seu lado mereciam um mundo onde pudessem ser livres e felizes. Então, com essa nova aliança formada, saíram de casa. O caminho pela frente ainda era incerto, mas a determinação de proteger a família era uma força imparável. O horizonte parecia promissor, mas Ana sabia que muitas sombras ainda estavam a espreitar. E enquanto caminhavam em direção à luz, uma última pergunta pairou no ar. O que o futuro verdadeiramente reserva para nós? O mistério da segurança e da verdade pendia diante deles. "Ei, antes de você sair, preciso de um grande favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.
Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar o canal a crescer. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora para fazer parte da nossa comunidade incrível.